sou a pastora Débora Parisi, da Comunidade Cristã para Todos os Povos, e hoje eu quero compartilhar algo com vocês, amém? Eu quero conversar com você um pouquinho sobre a viúva do azeite, ou a botija de azeite da viúva que está lá em 2 Reis 4. Havia uma escola de profetas em Israel, nós estamos falando do Velho Testamento, né? E naquela época não tinha o oba-oba que tem hoje. Não era essa história de profetizar na carne, ou de profetizar certo, ou de profetizar errado. A profecia naquela época, ela era vista com muita seriedade, né? Eles aprendiam a servir a Deus, e profeta era profeta, sacerdote era sacerdote, e a coisa era muito séria. Um profeta era um homem muito respeitado. Então não vamos confundir profeta com sacerdote, juízes, reis, profetas, sacerdotes, né? Ocasionalmente, né, um sacerdote poderia ser profeta e até juiz, que é o caso de Eli. Os profetas poderiam vir de qualquer uma das 12 tribos de Israel, e os sacerdotes poderiam somente da tribo de Eli, com exceção de Melquisedeque e Cristo, tá? Isso aí é só uma pincelada sobre o que nós vamos falar, mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas sobre esta mulher da botija de azeite, 10 coisas sobre ela. Essa viúva, ela era esposa de um dos filhos dos profetas. Os profetas podiam se casar, né? E o marido dela, ele pode ter falecido por algum trabalho mais pesado, porque eles exerciam trabalhos pesados também. O profeta não ficava sentadinho numa sala, se abanando. Ele pegava no pesado, ele trabalhava e muito. E não era costume das mulheres da época trabalharem fora de casa, né? Então, elas tinham só o amparo da família. Não é como hoje que a mulher trabalha e faz muitas coisas. Uma viúva, ela só podia se casar com algum irmão do falecido. Ela não podia se casar com alguém fora da família. Então, nós podemos ver lá em Reis 4, eu não vou ler para você, 2 de Reis 4, porque vai comer muito tempo do nosso vídeo. Eu gostaria que você pegasse aí na sua casa a Bíblia e lesse, se você não conhece essa história, porque ela é maravilhosa. Então, ela não podia se casar fora da família, certo? Ela não tinha ninguém para ela, era ela e os filhos. E o que sobrou para essa mulher, meus amados? Mendicância, escravidão. Por quê? Os filhos dela poderiam ser escravos. Ela tinha dívidas com o credor. E aí os filhos dela, eles poderiam ser escravos desse credor até que ela pagasse a dívida, né? Muito diferente dos tempos que nós vivemos. E a mulher foi ao lugar certo. Ela procurou um profeta de Deus. Ela foi buscar oração, foi buscar um profeta de Deus que pudesse auxiliá-la, ajudá-la naquele momento, porque, queridos, existem momentos na vida da gente que você olha, você às vezes pensa, estou num beco sem saída, olhando humanamente, mas a resposta está no altar de Deus, a resposta está em Deus, né? Veja bem, lá em Tiago 2, 15 e 16, você vai ver que essa mulher não estava atrás de profecia ou apenas de oração, ela queria uma direção. E se Eliseu apenas orasse, talvez não fizesse ela agir. Você está entendendo? Você tem que orar, tem que buscar a direção de Deus, mas você tem que agir também. Eu não posso sentar no meio de tudo isso que a gente está vivendo e falar, coitada de mim, eu não consigo resolver as minhas coisas. Eu tenho que pensar, agir, e Deus vai te conduzindo. Então ela pensava que ela não tinha nada, mas o que ela tinha era necessário. É um ditado que diz
que o pouco para Deus é muito. O que nós podemos fazer para mudar a nossa vida? Deus precisa somente do que nós temos para ativar o milagre. E aí eu volto para o nosso tempo. Este momento que nós temos que ficar em casa, de quarentena, nós podemos fazer coisas para gerar recursos para a nossa família, gerar recursos para o nosso lar. E Deus, Ele está esperando você para ativar esse milagre. Então, o profeta fala para ela: o que você tem na sua casa? Ela fala: Senhor, eu só tenho uma botija de azeite. E quando esta botija de azeite acabar, eu e meus filhos vamos passar fome. Nós não temos mais nada. Mas naquela situação daquela época, parece que a crise não era generalizada, né? Note, quando você lê o texto, que havia um credor, gente com dinheiro para emprestar naquela época. E o azeite era um produto caro. Ela poderia vender o azeite, gerar recurso e pagar o credor. Não, mas o profeta queria que ela ativasse o milagre, você está entendendo? Nós podemos ativar o milagre dentro da nossa casa. Eu creio, quando ela fechou a porta da casa, a glória do Senhor veio naquela casa. Porque o crente, o homem e a mulher de Deus, queridos, tem que ter atitude. Então, a obediência foi a chave para que aquele milagre acontecesse. Ela obedeceu o que o homem de Deus falou. E às vezes o nosso pastor nos dá uma direção e nós contestamos esta direção. Não tratava somente de obediência, mas tratava-se de sobrevivência. E a fé dela tinha que ser ativada. Uma mulher que podia pedir emprestado aos vizinhos numa hora de necessidade, né? Ela tinha até dificuldade em pedir os vasos emprestados, as vasilhas emprestadas, né? Mas eu quero te dizer algo hoje. As vasilhas são emprestadas, mas o azeite é presente de Deus. Eu quero que você pense esse dia, pense nisso. O azeite não acabou. O que está em falta são os vasos. Aleluia. Deixe Deus te encher neste dia. Preste atenção. Pense o que você pode fazer neste tempo de guerra, vamos dizer assim. Neste tempo de escassez, de dificuldade, da gente ficar trancado em casa. Pense. Ore, peça uma direção para Deus e pense o que você pode fazer para mudar esta história. Eu estou confeccionando coisas na minha casa para ajudar neste momento. Deus vai te dar uma direção e eu quero deixar um beijo no seu coração. Foco, força, coragem e fé. Amo tua vida.